Edu Adriotti. O presidente Odorico Roman já está se posicionando, vai começar seu pronunciamento. Contigo aí. E teremos a apresentação, depois o momento de fotos, e aí retornaremos para as perguntas. Vamos lá, então, com o novo presidente do Grêmio. Bom dia a todos. Odorico Roman começa a falar. Eu convido o novo departamento de futebol para subir a bancada. Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol. Rafael Lima, diretor de futebol. Paulo Pelaipe, executivo de futebol. Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico de futebol. Neste momento, todo o departamento de futebol vão tomando seus assentos na parte superior aqui do auditório, todos muito bem felizes. O semblante é muito bacana, o Filipão sorridente, brincadeiras, conversas, risadas entre Paulo Pelaipe, Filipão, Antônio Dutra Júnior, Rafael Lima, todos eles ali. Está faltando o Alex Zeiton, já deve estar chegando ali. E de resto, cara, todo o CA do Grêmio está presente aqui. Eu vejo o Juliano Gaúcho da Geral, Eduardo Schumacher, o presidente do Conselho Deliberativo, Felipe Jardim, né, a assessoria de imprensa do Grêmio, o Guilherme Araújo, todo mundo aqui já neste momento posicionados para foto, toda a imprensa aqui tirando fotos, bem cheio aqui hoje, Nicolas, a imprensa veio em bastante gente, e enfim, todos aqui agora sim, se posicionando. Convido para a bancada Alexandre Leitão, novo CEO do Grêmio. Falei que estava fazendo falta, está aí, novo CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, com trabalhos impressionantes, principalmente no Orlando, lá o time que era do Kaká, fez um grande trabalho, uma revolução lá, agora para tirar fotos ao lado do presidente Odorico Roman, todos sentados, todos a postos, e agora, se levantam agora para aí sim, toda a equipe do Grêmio, né, a equipe que vai comandar o futebol tricolor, todos juntos, as 5 pessoas. Rafael Lima, Luiz Felipe Scolari, Alex Zeiton, Odorico Roman, Antônio Dutra Júnior e Paulo Pelaipe, de volta ao Grêmio. Ele que é um lendário gremista e já foi o abnegado do Grêmio, teve essa profissão consolidada aqui mesmo do Grêmio, iniciando aqui não, né, porque na época do Olímpico. Vamos lá, então. Palavras de Odorico Roman. Pelo trabalho que desenvolveu no Grêmio, uma pessoa profissional, muito profissional, um técnico que dispensa comentários, treinou a seleção brasileira, treinou muitas vezes o Grêmio, é uma pessoa que está na história do Grêmio e agradecemos muito o trabalho que ele desenvolveu este ano. O Mano cumpriu a sua missão. O Mano deixa o Grêmio no momento em que tirou o Grêmio de grandes dificuldades. Então, nosso muito obrigado ao Mano Menezes. Presidente, como estão agradecendo o Mano. Segundo lugar, momento de alegria hoje pela manhã. Nosso Sub-15 se sagrou campeão da Copa Sul. Parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica, parabéns a todos que trabalharam na base e fizeram esse time campeão hoje. O primeiro título, então, da era Odorico Roman. A nossa coletiva de hoje é para apresentar o novo departamento de futebol, como foi dito, apresentar o novo CEO do Grêmio e colocar a bancada à disposição dos senhores para perguntas que julgarem oportunas. Nós temos como diretriz no futebol do Grêmio algo que eu já citei no discurso de posse. Nós queremos fazer o Grêmio um clube que tenha um time competitivo dentro de campo, e um clube que tenha sustentabilidade, um clube que recupere a saúde financeira para que possamos ter tranquilidade para trabalhar o futebol, para que possamos ter menos sobressaltos na condução das coisas do clube, e é para isso que nós vamos trabalhar com afinco, com determinação. Eu passo a palavra ao vice-presidente de futebol, Antônio Dutra, para fazer um breve pronunciamento. Primeiras palavras, presidente Odorico. Bom dia a todos. Privilégio fazer parte desse departamento de futebol, trabalhar ao lado de pessoas muito qualificadas. É a coroação de um projeto que nós começamos há alguns anos atrás. O Paulo Pelaipe, que está aqui comigo, nosso executivo, é um
uma pessoa que tem uma história no Grêmio, tenho muito orgulho de contar com ele nesse departamento. Tenho certeza que faremos muito pelo Grêmio nesses próximos 3 anos, vamos nos entregar profundamente todos aqui. Luiz Felipe Scolari é uma referência para nós, é uma referência para o futebol do mundo, uma pessoa extremamente experiente, extremamente gremista, e ele trabalha e entrega muito mais do que qualquer profissional, ele entrega um amor pelo Grêmio, e isso para nós é algo que representa muito dentro desse contexto todo que nós vamos implementar do nosso projeto. Agora eu passo a palavra para o nosso CEO, Alex Leitão, também. Alex, então, um querido amigo. Primeiras Boa palavras tarde a de Alex todos. Leitão, como CEO do começar Grêmio. aqui agradecendo a confiança, presidente, de ter me convidado para esse projeto. Estou muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui, representando e trabalhando para o grande Grêmio, nosso tricolor imortal, né, o maior do Sul. Então, é com muita alegria que eu venho. E queria aproveitar esse momento para dizer da enorme, enorme alegria que eu tive hoje de estar revendo e reencontrando um grande amigo que eu fiz no futebol. Está aqui, ó. Felipe, eu espero que a gente tenha o mesmo sucesso que a gente já teve em outras jornadas juntos, né? Já te disse que tu estás na minha casa. Você sabe que quando... Só aqui aproveitar aqui um momento aqui de descontração. Aqui rápido, e quando a gente convida, a gente tem que tratar bem. Quando, conversando com o presidente Odorico, né, as coisas foram acontecendo e o presidente venceu a eleição. A primeira coisa que eu fiz, eu mandei mensagem para o Filipão, digo, olha, eu estou indo para a tua casa, eu queria te pedir a bênção antes de chegar aí, e ele me concedeu. Então, estou muito feliz, a última vez que estivemos juntos, o resultado foi muito bom, né? Então, a gente espera que a gente possa ter bastante êxito junto com os meus colegas, para a gente estar, enfim, trazendo o Grêmio para o lugar de merecimento dele. Bom, gente, feito isso, vamos dar início às perguntas, sem mais delongas. A gente vai começar com quem está ao vivo. Só queria pedir, como tem gente nova no clube, outros nem tão novos, né, Pelaipe, mas faz tempo que não está por aqui, que vocês se identifiquem com o nome e o veículo. E, por favor, enderecem a pergunta a alguém da mesa para a gente conseguir dar a dinâmica, tá bom? Vai, Andriotti. Bom dia, boa tarde. Edu Andriotti, Rádio Grenal. Minha pergunta é Antônio Dutra Júnior. Antônio Dutra Júnior, o Grêmio começa essa nova gestão do futebol, o senhor como vice-presidente, mas já há negócios deixados ou encaminhados ou em transição da antiga gestão. A nova gestão do Grêmio, ainda que esteja se apresentando somente agora, ela já tem participação nesses negócios? Bom, atualmente, nas primeiras 48 horas que a gente assumiu aqui o Grêmio, né, nós já tivemos um negócio que realmente veio da gestão anterior, e qualquer outro negócio que se apresente, Eduardo, a gente vai tratar da melhor forma possível. Todos os negócios que são bons para o Grêmio, eles vão ser tratados da melhor forma possível. Então, não tem nenhuma outra situação hoje em andamento, mas à medida que elas forem aparecendo, a gente vai dar o tratamento devido. Boa tarde a todos da mesa. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Minha pergunta também vai especificamente para você, Antônio Dutra Júnior. Já é possível confirmar Luiz Castro como novo técnico? Tempo de contrato? Existe já a possibilidade de anúncio a qualquer momento, nessa quarta-feira, do Luiz Castro chegando? Bom, Marcelo, não só esse, mas todos os negócios que essa gestão vai tratar, a gente só vai confirmar eles na medida que eles realmente estiverem efetivados. O Grêmio hoje não tem um treinador, nós estamos ainda trabalhando nessa questão, e essa coletiva, até embora eu entenda e respeite muito esse interesse que vocês têm nesse assunto, né, a gente vai sempre responder da mesma forma, que a gente vai tratar da dinâmica do departamento e vamos fugir um pouco dessa questão de contratações. Tudo bem? Bom dia a todos. Jason, Rádio Gaúcha. Deixa eu perguntar então para o CEO que assume o cargo, já que o assunto treinador, né, é um assunto que vai ser muito debatido, mas com relação a essa nova caminhada. No futebol, o senhor tem experiência, né, fora do país, onde os clubes são 100% com executivos, com pessoas contratadas.
no futebol brasileiro ainda se trabalha muito com razão, com paixão, com diretores que não são remunerados. Essa relação agora, ela fica de que forma? Como é que o CEO que chega trabalha muito com a razão, se envolve com a paixão também, para a gente entender os próximos passos? Veja, a gente segue a diretriz do presidente do clube, que identifica, nos dá o norte, e a gente trabalha com essas diretrizes de forma profissional. Isso independente, para mim é independente se o clube é um clube que tenha o que você colocou como os amadores, os executivos, os profissionais. Para mim são todos profissionais que estão com interesse no crescimento do clube, que tem uma diretriz que vem do presidente, e a gente segue da mesma forma. Tudo bem, boa tarde, Gustavo Berton, ESPN. Minha pergunta pode ser tanto para o Antônio Dutra quanto para o Pelaipe, que eu acho que vão estar mais à frente do futebol, da prospecção pela montagem do elenco do grupo, né? Já foi falado aqui sobre o treinador. A gente viu muitos nomes sendo falados, eu sei que vocês não vão entrar em detalhes de nomes, mas muitos nomes falados e nomes conhecidos e até de jogadores caros no mercado, né? E a gente sabe que a situação financeira do Grêmio, como de muitos outros clubes, ela não é a melhor, tanto que o próprio presidente falou, né, em recuperar o Grêmio financeiramente saudável, enfim. Como é que vocês estão articulando para montar um grupo de qualidade sem sair gastando tanto no mercado, mantendo essa saúde financeira e mesmo assim sem deixar de montar um time competitivo para a temporada 2026? Obrigado. Berton, bom dia a todos. Para mim também é uma honra voltar para o clube que me projetou no futebol, que é o meu clube do coração. Eu fico muito feliz pelo convite do presidente Odorico, agradeço a confiança do Dutra, trabalhar do lado do Filipão, que é uma instituição, não é um homem do futebol, campeão do mundo, e agora conviver também com Alex Leitão, que eu já o conhecia de nome, né, pelos trabalhos realizados, e encontrar também a juventude do Rafael, que vai ser nosso parceiro no futebol. Então, realmente é um momento assim de muita emoção para mim, muita alegria. Essa época é uma época de especulação, não tem futebol, não tem jogos, então, e hoje vocês são muito proativos. E os empresários também querem vender o seu mercado, que são seus atletas, colocam para vocês. Muitas vezes, antes de vir ao clube, os jogadores chegam na imprensa sendo oferecidos. Então, nós temos a cautela necessária, nós vamos ter o equilíbrio necessário. O Grêmio, e eu já tenho conversado muito com o Luiz Felipe Scolari, eu, o presidente, o Dutra e o Rafael, nós temos conversado junto com o Alex, que vai ter um papel fundamental, porque é o homem que vai nos conseguir grana para nós contratar. Então, quero dizer para vocês, o Grêmio já tem uma equipe, o Grêmio tem uma estrutura. Realmente, nós precisamos de algumas peças, mas a gente tem que ter muito respeito aos atletas. Eu sempre tive muito respeito aos atletas, por onde eu passei, por onde trabalhei. Eu nunca tive problema com o jogador, né, no vestiário. Por quê? Porque sempre os respeitei e os tratei como eles devem ser tratados. E nós vamos tratar assim aqui no Grêmio, nós vamos ter essa cautela necessária e vamos fazer vamos trazer os reforços pontuais que nós acharmos que ser necessário. A primeira meta nossa é ter o treinador, para que nós possamos conversar com o treinador, trocar ideias, porque não adianta nós contratarmos os atletas que depois não possam se enquadrar dentro do sistema de jogo do que o treinador que virá trabalhar no Grêmio. Boa tarde, sou o repórter Marcos Souza do Jornal Zero Hora. Queria fazer um questionamento direcionado ao senhor Alex Leitão. A gente ouviu na segunda-feira aqui na posse que a antiga gestão deixou uma proposta de um patrocinador master para a camisa, um espaço que está vago agora. Queria saber se o senhor pretende continuar essa negociação, conversar com outras marcas, porque a gente sabe que no futebol brasileiro é patrocinador master, televisionamento e venda de atletas. Para um clube que precisa de receitas como o Grêmio, é fundamental ter essa questão resolvida para começar 2026. Obrigado. Olha,
É natural que um clube do tamanho do Grêmio receba propostas, né? E desde o momento que esse grupo aqui foi eleito pelos torcedores, as conversas começaram a acontecer, né? Agora, eu entendo que o melhor para o Grêmio, para que a gente possa ter o melhor parceiro, o melhor negócio, é que a gente trabalhe em silêncio, né? Eu não acho que, dentro de um processo de negociação, você divulgar que existe uma proposta e ainda mais valores que acabam balizando a conversa sejam benéficos num processo de conversas na busca de um parceiro tão importante como você mesmo mencionou para o Grêmio. Então, o que eu posso dizer para a torcida é que sim, conversas vêm acontecendo, propostas estão surgindo e, a partir do momento que a gente entenda, né, que esta sim é a melhor proposta e é o melhor negócio para o Grêmio, a gente vai vir aqui naturalmente, com tranquilidade, e anunciar para a torcida. Felipe Kunrat, da Rádio Mortal. Eu quero me direcionar aos dois contratados, né, os dois primeiros reforços da gestão do presidente Odorico, Alex Leitão e Pelaipe, para fazer um comparativo com as pessoas que estavam aí no cargo, o trabalho que foi executado. Leitão, como valorizar o patrocinador master do Grêmio após os últimos meses, aquilo que a gente viu sendo feito com esse espaço dentro da camisa do Grêmio? Qual será a estratégia para mostrar ao mercado que o Grêmio é sim um clube valorizado e que sabe o seu tamanho e o tamanho da sua camisa? E ao Pelaipe, nós tivemos um diretor executivo Pelaipe aqui no Rio Grande do Sul recentemente, que ele estreou no cargo, ele não conversava com o torcedor, ele não dialogava com a imprensa, ele não tinha tido nenhuma experiência prévia e, citando esses fatos e comparando contigo, tu é o total oposto, né? Tu é alguém que já tem muita experiência no futebol brasileiro, muita experiência dentro do Grêmio. Gostaria que tu fizesse uma análise do quanto o senhor pode contribuir em relação a isso e, principalmente, como tem sido esse primeiro contato com o torcedor gremista, que eu tenho certeza que já foi bastante efusivo. O primeiro, bom, acho que não cabe a mim, eu sinceramente não vou fazer comentários a respeito do passado, eu quero olhar para frente. A razão pela qual eu fiquei super entusiasmado, muito feliz pelo convite do presidente Rodrigo. A propósito, é a segunda vez que você me convida, né, presidente? Da última vez não deu muito certo, graças a Deus, dessa vez deu. E das duas vezes eu tive muita vontade, muito interesse, porque eu entendo que existe um potencial gigantesco na marca Grêmio, pelo tamanho do clube, ainda mais com esse fato novo, que eu acho que deve ser, sinceramente, eu não conheço nenhum caso no mundo, dentro do futebol, que um torcedor resolva adquirir um estádio e doar para o clube, né? Colocando de forma simplista, foi o que aconteceu, eu acho isso genial, acho incrível, e isso nos dá uma possibilidade muito grande de buscar recursos para o clube. Agora, evidentemente, que a gente tem que conversar, tem que começar a ir ao mercado, explicar qual é a nossa visão de trabalho, olhando para o torcedor, olhando para essa experiência, entendendo quais são as propriedades que vão ser disponibilizadas, né, as entregas que precisam ser cumpridas, né, para que eles possam, sabe, a gente precisa trabalhar dados, eu preciso conhecer meu torcedor, e para trabalhar dados eu preciso coletá-los, e dentro de coletá-los eu preciso saber exatamente como é que funciona esse funil de oportunidades o mercado chama de lead, né, para esses patrocinadores. Então, quando a gente começa a falar certas situações, começa a gerar convicção no mercado, né, de que nós vamos estar olhando para isso de uma forma bastante concreta e eficiente, né? A gente hoje vive numa situação que, embora seja um grande desafio, que se encontra que é raro, você encontrar um clube que não tem o Márcio, não tem o Nemiraj, não tem um parceiro de ticket, quer dizer, que comumente se chama de tiqueteira, né? Eu prefiro chamar de empresa de tecnologia, de experiência de torcida. Então, isso tudo, que embora seja um enorme desafio, ao mesmo tempo nos traz uma enorme oportunidade, porque agora a gente consegue buscar esse parceiro ideal já com vistas a entregas que eu não quero me estender, mas eu digo o seguinte: eu vou ter esse parceiro de tecnologia, no caso dos tickets, e eu vou exigir que nessa parceria eu consiga ter os dados, porque dados é importante para o meu patrocinador, eu consigo gerar mais valor e buscar um melhor negócio para o clube. Então, assim, hoje a gente tem essa possibilidade, o que é muito bom, né? Vai nos dar bastante
bastante trabalho pela frente, o que é ótimo também, né? Então, eu tenho dentro do clube, a gente está aqui há 2 dias, mas eu já tive a oportunidade de conhecer os meus colegas, estou muito feliz com a experiência que eu tive até então, a turma está com bastante energia, está entendendo qual é a proposta do norte dado pelo nosso presidente, que eu vou procurar exercer junto ao clube, para que a gente possa buscar o que for melhor para o Grêmio, né? Para que a gente possa deixar o Pelaipe feliz. Quem vai ficar mais feliz é a torcida. Verdade. Falar de um companheiro, de um colega, né, de profissão, cada um tem o seu estilo, cada um tem uns que são mais sanguíneos, outros menos, né? Mas o importante é que a função do executivo, e nós sabemos bem a nossa função, o que nós temos que fazer. Temos a nossa participação, nós temos o presidente que comanda o futebol, comanda o clube, temos um vice-presidente, temos um diretor, e que nós vamos trabalhar, né, apoiando o vice-presidente e o diretor de futebol, né, e fazer o dia a dia do clube, enfim, comandar todas as áreas que são inerentes ao departamento de futebol, cobrar o que tiver que ser cobrado, e é isso que nós estamos, essa é a nossa missão aqui. E quanto à torcida, eu só tenho a agradecer, né, porque me recebeu muito bem, me recebe muito bem, e voltar para casa sempre é bom. Aqui. Boa tarde a todos. Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Minha pergunta direcionada também ao Paulo Pelaipe. 2 situações, e eu tenho que persistir, porque é a situação que a torcida também quer saber, do treinador. Existe algum prazo para o anúncio do treinador? Vocês pretendem concluir essa situação ainda nesta semana? E outra situação também, dentro do que tu mencionou, Pelaipe, das peças que vocês precisarão ir ao mercado. Quantos reforços o torcedor pode esperar a nível de titularidade também? Quanto ao treinador, ontem é que o nosso vice-presidente, Antônio Dutra, conversou com o Mano Menezes. A partir desse momento, o presidente e o Dutra estão pilotando as negociações. E toda a negociação ela tem um tempo para maturar, ela tem um tempo né, de proposta contra proposta. Então, nós gostaríamos de resolver esse assunto o mais breve possível, e estamos trabalhando para isso. O presidente Odorico Roman e o Antônio Dutra estão trabalhando, né, para resolver o mais rápido possível. Até porque, como eu disse na minha resposta anterior, é importante a contratação do treinador para que nós tenhamos a montagem, ver os reforços, enfim. Quanto a falar em números, em peças, nós temos uma política que o futebol tem a parte da economia interna, e nós vamos, mais do que nunca, usar isso aqui no Grêmio. Aprendemos com o passado, com grandes dirigentes que o Grêmio teve. Nós tivemos grandes dirigentes no departamento de futebol do Grêmio, e a gente aprendeu com eles, e é importante. Vocês especulam, vocês falam, mas nós temos que ter a cautela necessária, temos que ter o equilíbrio necessário para que nós possamos, né, fazer o melhor negócio para o Grêmio. Nós vamos reforçar a equipe nas posições que nós achamos que tem carência, e também junto com o novo treinador, que tenho certeza que quando nós anunciarmos, aí o torcedor vai ficar satisfeito. Boa tarde, aqui embaixo, Leonardo Sonda, da Band TV. Queria direcionar uma pergunta ao Paulo Pelaipe e outra ao Odorico Roman, presidente. Pelaipe, sei que natural que vocês não queiram confirmar o nome do treinador, mas a gente sabe que o Luiz Castro ele está, enfim, negociando, está próximo de ser o novo treinador do Grêmio. Já que vocês não vão confirmar, gostaria que você falasse então do perfil do novo treinador, que se é de fato nessa linha, o que o Grêmio pensa em relação à característica do seu novo treinador. E ao presidente Odorico Roman, gostaria de perguntar sobre essa questão financeira. Vocês trazendo um treinador do nível do Luiz Castro, como se especula, como que o Grêmio financeiramente vai também dar a esse treinador um time capaz de vencer
A gente sabe das dívidas que o Grêmio tem aumentando nos últimos anos e como que o Grêmio faz essa equação de ter dinheiro para investir num time competitivo, num treinador que não é barato e também controlar essa questão da dívida. Obrigado. Essa pergunta sobre o treinador, que como o nosso vice-presidente, o Dutra, Antônio Dutra, está tratando, eu vou passar para ele que ele vai te responder com mais propriedade. Bom, o perfil não é o perfil do treinador, nós não estamos falando especificamente do treinador, nós estamos falando do projeto que nos conduziu até aqui. Tá? Então, esse projeto que nos conduziu até aqui é um projeto que busca levar o Grêmio a um outro patamar. É um projeto que busca melhorias em todos os processos, que busca melhoria também no nosso quadro, aprimoramento das pessoas que já estão aqui, a colocação de mais recursos de tecnologia. Então, esse perfil é um perfil do projeto. Então, em cima desse projeto, vocês podem entender que existem profissionais no mercado que se encaixam melhor e outros que não se encaixam melhor. Então, a linha que nós vamos tratar aqui com relação às contratações da parte fora do campo, não os atletas, né? São profissionais experimentados no mercado que possam agregar ao Grêmio processos, métodos e tecnologias que o Grêmio hoje carece. Então, esse é o nosso propósito. Do ponto de vista financeiro, nós sabemos todos a situação atual do Grêmio, que não é muito confortável, mas foi para isso que a gente trouxe o Alexandre Leitão, né? Uma pessoa que nós acreditamos muito, nós temos um potencial da Arena. Eu falei isso durante toda a campanha, que a Arena tem um potencial muito grande de receitas, é um fato novo na vida do Grêmio, nessa nova era pós-olímpico. E nós entendemos que existem caminhos para buscarmos, como eu disse, não é uma coisa simples, mas digamos em um ano, talvez a gente consiga recolocar uma situação mais confortável de fazer o Grêmio fazer frente aos seus compromissos de forma mais tranquila e vamos trabalhar firmemente nesse propósito. Nós não vamos cometer desatinos de manter o Grêmio numa situação difícil. Nós queremos primeiro resolver essa situação financeira do Grêmio e posteriormente continuar trabalhando para fazer o Grêmio do tamanho que o Grêmio é e que o Grêmio vai ser, ainda maior como nós queremos. Bom dia, Lucas Fontes, do canal do Bagé. A minha pergunta, acredito que possa ser direcionada ao Alex Leitão ou até mesmo ao presidente Odorico Roman a respeito do Transferban. Que momento vocês acreditam que possam retirar o Grêmio do Transferban? Foi uma situação vinda da gestão anterior. E uma outra pergunta também direcionada ao Alex Leitão. Se falou muito na campanha presidencial a respeito do fundo de investidor, né? Fundo de investimento. Se falou, inclusive, em uma informação de que você já estaria montando esse plano e que seria algo parecido com o que o São Paulo fez, o FIDC, né, Direito Creditórios, né? E eu gostaria que você explicasse se realmente é isso e como vai funcionar. Pode falar. Bom, a gente, nesse momento, após um pouco menos de 48 horas, o foco total é no fluxo de caixa. Tá? Então, e isso vai nos dar aí a possibilidade de priorizar algumas dívidas de curto prazo que possam machucar o clube, como a que você acabou de citar, como prioridade para serem solucionadas, né? Então, a gente está procurando fazer isso o mais rápido possível. Com relação às estratégias de como é que a gente vai trazer o clube para uma situação de... eu diria que a gente está no coma para entrar numa situação de respirar por aparelhos, enfim, alguma coisa um pouquinho mais saudável, isso demora um pouquinho, né? É um planejamento financeiro que a gente vai ter consultorias nos ajudando a desenhar. O FDIC pode ser uma possibilidade e eu acho que é uma possibilidade boa para o clube. A gente tem que buscar dinheiro mais barato no mercado para a gente poder trocar com dívidas de curto prazo que sejam que vem machucando o clube com situações de juros muito altos. Enfim, a gente vai buscar algumas soluções financeiras, estratégicas, no médio prazo, para que a gente possa entrar numa situação onde, e aí a gente precisa ser muito assertivo, né, numa linha em que você possa, ao mesmo tempo, ser responsável no que você vai fazer de investimento, mas você não pode não ter a performance, porque a performance desportiva ruim, ela prejudica o clube financeiramente muito.
Então, é essa relação que precisa ter sempre em mente, né? Quando às vezes falam assim, poxa, mas o clube está numa situação tão ruim, por que continua investindo? Por que tu continua tentando trazer o jogador aqui e ali? Né? Porque a má performance, ela é prejudicial. Né? Hoje em dia, de forma muito direta, inclusive. Né? Se você pegar a maior linha de receita de qualquer clube, que é os direitos de TV, um percentual relevante dessa linha de receita, ela é de performance, né? Como também cuidar do torcedor é super importante, porque antigamente era uma questão de, olha, meu torcedor, preciso cuidar dele bem. Né? Além disso, que é óbvio, né? Você também entende que o percentual importante da sua maior receita hoje vem também de engajamento e relacionamento com o torcedor. Então, são coisas que são óbvias, mas que a gente precisa estar tendo que relembrar que isso, no final das contas, ela também é receita. Então, esse trabalho de você estar sempre ali no ajuste fino é o que a gente vai discutir. Né? Eu tenho conversado com muita proximidade com o Antônio Dutra Júnior, que é uma pessoa que tem esse entendimento muito claro, assim, a conversa ela é muito boa nisso, né? Que a gente vem falando, olha, eu não falo em nomes, mas eu falo em, olha, aqui a gente vamos tentar segurar um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente precisa qualificar, porque se a gente for mal é pior para a gente, né? O custo lá na frente será maior, enfim, a gente vai tentando estar calibrando. Então, assim, desculpa, talvez tenha sido me alongado aqui, mas o primeiro momento é fluxo de caixa. Né? Meu dia começa todo dia, a primeira reunião é o diretor financeiro. A gente tem que estar sentado no caixa, Doberman no caixa. Não pode tirar o olho dali, né? Proteção completa. Né? A gente não pode, nesse momento, não podemos errar, a gente não pode gastar errado, a gente não pode fazer. Né? Então, isso tem que ter uma preocupação muito grande. E, em paralelo, começar a buscar alternativas. Você deu o exemplo de uma, e tem várias, né, para que a gente possa estar, aos poucos, indo para uma situação de um pouquinho mais de conforto. E, ao mesmo tempo, a gente não pode descuidar, porque a performance esportiva é super importante, não só pelas razões óbvias, porque a gente veio aqui para ganhar títulos e para disputar e para ser competitivo, mas porque também me traz um resultado financeiro melhor para o futuro do clube. Isso é uma das prioridades. Deixa eu só complementar, Alexandre, porque na campanha eu falei do fundo de investimentos, e eu acho que, só para a gente situar como está agora, nós temos um fundo estruturado, não é que faltam, nós queremos ainda dar um passo antes de lançar o fundo, mas possivelmente eu acredito que talvez no início do ano que vem a gente vai estar esse fundo colocado para os associados do Grêmio, para os torcedores do Grêmio que desejem participar. Então, existe essa possibilidade, é um fundo que vai nos dar um reforço no fluxo de caixa e vamos conseguir fazer frente a alguns compromissos urgentes. Boa tarde, senhores, tudo bem? Rafael Copete, do canal Dois Toques, do Cadu Oliveira. Prazer em vê-los aqui, né? Muitos eu já conheço. E a minha pergunta direta vai para o presidente Odorico e também para os homens do futebol. Recentemente, o Grêmio iniciou um projeto piloto sobre neurofeedback para melhorar o desempenho mental dos atletas. E a gente sabe que da Olimpíada de 2021 para cá, isso ganhou uma importância enorme, principalmente nos esportes coletivos. O Grêmio foi bastante criticado no primeiro semestre nesse quesito. Gostaria de saber dos senhores se esse projeto que já deu início no Departamento de Ciência e Saúde do clube, ele vai ter continuidade e o que vocês esperam acrescentar a mais nesse trabalho. Obrigado. Bem, essa questão da saúde dos atletas, da estrutura que se tenha no clube para desenvolver o atleta, tanto do ponto de vista físico, quanto fisiológico, quanto psicológico, é muito importante e ganha cada vez mais importância também no mundo do futebol. E nós temos lá no Grêmio um projeto em andamento, e eu vou passar a palavra para o Antônio Dutra, que pode falar um pouco mais do que ele está pensando em aprimoramento nessa área. Copete, tudo bem? Copete, esse é um tema importante, é uma das ferramentas que os clubes modernos dispõem, e evidentemente que vai ter continuidade, tanto essa quanto diversas outras ferramentas que foram implementadas. Até é bom eu falar, o Grêmio ele é uma continuidade. O Grêmio ele é um ser vivo praticamente, então a gente mantém as coisas boas, algumas coisas a gente ajusta, cada equipe que entra procura fazer isso, e da mesma forma nós vamos tratar as coisas do Grêmio, as coisas boas permanecem, algumas coisas que a gente pode melhorar a gente vai ajustar e vamos em frente, entendeu? Então essa questão específica, que é uma pequena parte da área da saúde, vai seguir.
Vou perguntar para o Filipão, está quietinho aqui. Filipão, tudo bem? O senhor é um que vai ficar desse ano para o ano que vem, junto com os novos integrantes do futebol. Queria que o senhor falasse para o torcedor como vem sendo esses primeiros dias ao lado dos novos companheiros e que falasse para o torcedor como que é o Luiz Castro. O senhor não conhece bem lá de Portugal, o que pode falar para o torcedor? Se é uma pessoa legal, não é legal, treina bem, não treina bem? Obrigado. Boa tarde. Primeiro que eu só vou falar de um colega, eu vou falar bem. Então, eu não tenho tanta coisa para dizer. Mas eu, por ter convivido em Portugal, de 2003 a 2008, 6 anos em Portugal, e ter convivido com os técnicos em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecê-los a todos, e alguns mais especiais, mas sobre o Luiz, o que eu conheci também, o que eu conheço para falar a vocês, é que é um excelente treinador, é um excelente rapaz, uma excelente pessoa, um gentleman como pessoa, e cruzamos algumas vezes em Portugal e cruzamos aqui algumas vezes quando estávamos trabalhando como técnico e ele no Botafogo. Mas não posso te falar mais a miúde, porque também nós não sabemos as sequências de quem está sendo convidado, quem está sendo acertado pela nossa direção, porque é um trâmite que está sendo feito e futuramente nós saberemos quem serão as pessoas, quem será a pessoa que vai dirigir o Grêmio neste ano de 2026. O que nós podemos falar? Está muito bem. Eu já me dava muito bem e já conhecia 95% das pessoas daqui quando trabalhei no Grêmio e sempre me relacionei bem com eles através de direções anteriores. Então está sendo muito aquém daquilo que eu estava imaginando, porque algumas solicitações me são feitas e eu tenho que emitir opiniões, mas quem emite mais opiniões e quem mais acerta as características que precisa e tal, será um novo treinador. Eu não posso, como diretor, estar envolvido nessa situação, porque o novo treinador que possivelmente virá, que vai direcionar o que é que a direção precisa, onde precisa, se precisa, porque no trabalho que foi feito foi um trabalho já muito bom também, como o presidente falou, e agora nós precisamos ajeitar uma ou outra coisa, mas não nós partir de nós, mas tem que partir de quem será o treinador, para que esse treinador receba, se possível, as indicações e ele nos dê a resposta. Mas eu tenho trabalhado com o Pelaipe, com o Dutra, com o presidente, eu falo menos com o presidente para deixar mais à vontade e dizer a vocês que com o diretor, mas o Leitão já era muitos anos que nós não trabalhávamos juntos e que é um companheiro de longa data, estou feliz por estar aqui comigo também, e que nós vamos fazer um trabalho dentro daquelas características organizadas pelo presidente. Nós todos aqui somos uma equipe, somos um só. Nós todos aqui somos Grêmio. E queremos o Grêmio grande, forte, correto com todo mundo, em condições de dar ao povo do Rio Grande do Sul aquilo que o povo do Rio Grande do Sul, nós, os gremistas, queremos. Então, está sendo muito bom, mas terá que ser ainda bem melhor, para que nós todos ficássemos satisfeitos, fiquemos felizes com tudo aquilo que vamos fazer. Boa tarde, Milena Costa, da RBS TV. São duas perguntas, uma para o Filipão, agora que começou a falar, vou perguntar também, sobre essa, talvez uma certa avaliação, né, por já estar na gestão anterior,
de coisas que funcionaram e que podem permanecer para essa próxima gestão. Uma avaliação tua, Felipão, por favor. E a segunda pode ser para o presidente Odorico ou para o Alex, é sobre o departamento de futebol feminino. Se existe já uma conversa com o atual departamento de futebol, se deve permanecer dessa maneira, e de que forma devem ser captadas novas receitas ou novos investimentos para o departamento de futebol feminino dessa próxima gestão e também da próxima temporada. Obrigada. Bem, eu fiz parte da direção anterior, cuidávamos do feminino, tivemos boa participação e teremos uma melhor participação a partir desse momento. Também vamos olhar com muito mais ênfase, porque é praxe dos clubes atualmente olhar com muito mais inteligência o futebol feminino e proporcionar algumas coisas mais para que o futebol feminino se direcione melhor, e a gente tem conversado. Eu sou de Canoas, o nosso futebol feminino está lá em Canoas, né? E a gente está muito bem, está voltado para isso como uma das metas também da nossa direção e nossa, do departamento de futebol. E agora, a segunda pergunta, passo para frente aqui, que eu não consigo responder. Sim, nós conversamos já com a Marianita e com o pessoal que compõe lá a parte diretiva do Departamento de Futebol Feminino. Nós vamos possivelmente mudar um pouco o organograma, a estrutura organizacional do departamento, mas a conversa que nós tivemos é de que haja continuidade. Nós temos uma Copa do Mundo de futebol feminino no ano que vem. A Marianita é uma pessoa que está na história do Grêmio, foi jogadora de futebol do Grêmio, foi uma pessoa que lutou contra a lei que proibia o futebol feminino de ser praticado. Então, ela, inclusive, a Prefeitura de Porto Alegre criou uma série com 3 episódios sobre esse fato do futebol feminino. E nós entendemos que o ano que vem, com essa Copa do Mundo, nós temos que fortalecer o futebol feminino, nós temos que, não só pela Copa do Mundo, mas porque eu creio que é importante o Grêmio ter também um time forte na área do futebol feminino, e nós pretendemos, na medida do possível, melhorar as condições de trabalho, melhorar a infraestrutura que existe lá, para que o Grêmio possa competir também nessa modalidade, nessa categoria, com os maiores clubes do Brasil. Aqui, boa tarde. Pergunta vai para o Paulo Pelaipe, Rafael Fávero, do Globo Esporte. Pelaipe, você vem de um clube que é uma SAF e, pelo que se sabe, tem mais condições de investimento do que o Grêmio, pelo menos nesse momento. Diante disso, o Grêmio vai ter que adotar um comportamento diferente no mercado, ser mais assertivo nas contratações, de repente buscar alguns jogadores que não são tão caros assim nesse momento? E também uma segunda pergunta para ti. O Grêmio tem uma necessidade de reduzir jogadores no grupo até para que caibam outros. O elenco tem 37 jogadores, né? O Grêmio já tem contato com alguns clubes para fazer esse tipo de negociação também? Obrigado. Olha, nós vamos nos adaptar dentro de uma política financeira do clube. Nós sabemos que o desafio é muito grande. Como eu falei anteriormente, nós não vamos fazer comentário de jogadores. Eu entendo a tua pergunta, eu entendo que você é um jornalista que eu acompanho há muito tempo, muito inteligente, te cumprimento, mas a tua pergunta realmente é uma pergunta que se faz necessário nesse momento, mas nós, da direção, nós temos que preservar o nosso patrimônio, que são os atletas. Então, nós internamente estamos analisando, estamos olhando com cuidado, e nós, na medida do possível, vocês vão tomar conhecimento, porque assim que tiver algumas negociações realizadas, o vice-presidente de futebol, Antônio Dutra, o presidente, o diretor de futebol, vão comunicar para vocês na hora oportuna. Mas nós vamos adotar essa política de preservação
dos nossos profissionais. Nós vamos ter uma nova filosofia de trabalho no departamento de futebol, e é essa filosofia que o presidente e o Dutra e o Rafael nos solicitaram, que nós vamos, como diretor executivo, vamos adotar. Nicole, eu vi que debate raiz. Queria direcionar a pergunta ao presidente. Ano que vem a gente tem um novo calendário, né? Já começa muito cedo o Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho. Eu queria entender se a nova gestão já tem um planejamento para a utilização, inclusive, dos meninos da base, se vão ser utilizados, porque é um calendário muito apertado, né? Nós temos jogos bem importantes, depois tem Sul-Americana também, e se já tem uma prioridade para o ano que vem entre os campeonatos que vão ser disputados. Realmente, os calendários ficam cada vez mais apertados, aumenta-se o número de competições, aumenta-se o número de clubes nas competições, e os campeonatos que os clubes disputam ficam espremidos nessas competições, e nós temos que adaptar a preparação do plantel de acordo com isso que nos é passado como o calendário do futebol. A gestão anterior nos passou uma programação. Nós temos a reapresentação dia 2 de janeiro, a partir daí começa a pré-temporada, que vai ser uma pré-temporada difícil, porque nós vamos ter em seguida, no dia 8 ou 11, já vai ter um jogo do Campeonato Gaúcho. E a nova comissão técnica, quando chegar o novo treinador, vai olhar o que foi programado e vai referendar ou não. Então, vai ser uma decisão conjunta do novo treinador com o planejamento que já está pronto para ser apresentado a eles. Quer complementar alguma coisa? Obrigado, gente, então, pelas perguntas. Presidente, gostaria de fazer um encerramento, por favor? O presidente vai encerrar. Eu quero fazer entrevista coletiva. Uma conclamação aos associados do Grêmio. No próximo sábado, dia 13, nós temos uma votação, um referendo de mudanças estatutárias que foram feitas, importantes. Há a criação de 2 comissões novas no Conselho Deliberativo, e há também o referendo da reforma estatutária que foi feita para adaptar o Estatuto do Grêmio à aquisição da Arena. São mudanças importantes, e eu peço aos associados do Grêmio que votem no próximo sábado. A votação será das 10 às 15 horas no site do Grêmio, do mesmo modo que foi feita a votação para o Conselho Deliberativo, a votação para presidente, a mesma sistemática. Os associados do Grêmio, eu peço que acessem o site e no sábado façam a votação. Muito obrigado pela presença de vocês, e vamos finalizar esse ano com muita alegria, com muita garra e com boas festas para todos nós, e que 2026 seja aventuroso. Grande abraço e até a próxima. Esse aí, presidente Odorico Roman, junto de Rafael Lima, diretor de futebol, Luiz Felipe Scolari, o coordenador de futebol, Rafael Leitão, CEO, o Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol, e também o executivo de futebol, Paulo Pelaipe, toda o conjunto do futebol do Grêmio, que tocarão no ano de 2026 o futebol do Grêmio, ainda buscando algumas informações dentro das respostas. Pouca coisa conseguimos tirar, o nome do treinador, ou a confirmação de quando ele será anunciado, se já está fechado. Todas essas coisas, a diretoria optou por não revelar nada, falar em nome somente assim que confirmados. Então, o nome de Luiz Castro, que talvez seja o assunto mais importante, ou o assunto que o torcedor tem mais interesse, o torcedor quer saber quem vai ser o treinador do Grêmio no ano que vem. Esse é o grande ponto, mas até agora nada confirmado, mas que a gente sabe que Luiz Castro realmente tem negociações bem avançadas, é o treinador de preferência que vem com uma comissão técnica grande, porém dentro de um valor cabível nas pretensões e possibilidades financeiras do Grêmio. Então, agora, encerrado aqui, eu passo aí para o estúdio, é Daniel Félix, que está o aí. Nico ainda, viu? Ah, ainda, Nico? Estou aqui, né? Aquela Que conversa legal, gostosa, hein? tem sua nota. Melhor aí do que na fila do Cine, né? É verdade. Ô, Edu, eu gostei muito Oi. do que falou o Leitão, viu? Aquela frase. Show. Obrigado, Edu.
O bom é que qualquer coisa, se for mal, pode ir para o espeto, né? Show de... Que isso? Obrigado, Edu Andriotti. Obrigado ao Guto Lopes, que esteve conosco também no Dupla Debate. Vem aí o Prorrogação com o Daniel Félix.